E aí, galerinha, bom dia, boa noite, boa madrugada para vocês. Hoje a gente vai falar aí, ó, evolução da antropologia. Pontuou algumas coisas que o professor Gilson passou para nós. E vamos começar. Foi apresentado para nossa sala a respeito da evolução. Que a antropologia ela não foi uma ciência pronta. Ela já não nasceu assim, ó, aqui está a antropologia. Não, foi necessário aí um caminho para ela percorrer até ela ter a notoriedade que ela tem hoje, a validação que ela tem hoje, inclusive para a psicologia. As primeiras gerações dos antropólogos, ficou claro para nós que ela foi marcada, essa primeira geração ficou marcada pela influência da teoria evolucionista. Então os primeiros ditos aí antropólogos, eles vão ter essa marcação na sua fala. Embora a teoria da evolução de Charles Darwin fale a respeito de uma evolução biológica, eles vão acabar associando aí o evolucionismo teórico das espécies com também a evolução, o desenvolver da sociedade. Só que no decorrer do tempo ficou perceptível que essa forma de apresentar a sociedade, essa questão da evolução, a evolução por si só já estava se mostrando ineficiente para explicar as grandes diferenças culturais. O problema também com a ideia do evolucionismo é o seguinte: a ideia de superioridade de uma cultura sobre a outra. O evolucionismo, enquanto ele estava ali sendo a base dos estudos antropológicos, aconteceu isso. Uma superposição de uma sociedade, uma sobreposição de uma sociedade, de uma cultura sobre a outra. Além do que, baseado no evolucionismo, o estudioso ele vai ter que tomar um parâmetro. Que parâmetro vai ser esse? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Vamos falar agora, primeiramente, do Edward Taylor. Quem foi Edward Taylor? É importante a gente saber. Ele foi um antropólogo britânico, ou seja, europeu. E uma característica dele é que ele não buscava, ele não fazia as ditas visitações. Isso mesmo. Ele pegava informações, ó, recebidas dos outros. Inclusive, ele contratava para isso. Então, ele não tinha esse perfil explorador. Ele não ia atrás da informação. Ele só simplesmente fazia análise de materiais. Essa postura dele dá para a gente também associar a uma postura eurocentrista. Por quê? Aquela ideia, não, mas aquela cultura não compensa nem eu fazer a visitação. O que eles trouxerem para mim aí de informação, eu vou fazer o meu estudo. Então, era um estudo à distância das culturas. Então, esse início da antropologia, marcado aí pela presença do evolucionismo e também do eurocentrismo. Era carregado desse afastamento das culturas diferentes. Eu não tenho que entrar em contato com aquela cultura, não preciso. Basta eu pegar a informação dela e estudar. Para ele, um conceito de cultura, o ser humano ele não vive sem cultura. Porém, ela não é nata, ela é construída em grupo, segundo aqui os estudos. É um conjunto de ideias, formas de pensar e agir, de crenças, de arte, do moral, das leis. Então, a gente chega aqui nesse pequeno conceito, é o início da conceituação. E essa ideia de cultura de conceito, né, cultural, é uma ideia ampliada, que não é composta nem por elementos físicos, fixos, e nem por elementos móveis. Considerando ainda a influência da evolução, as culturas, elas estariam em quê? Aí que é o grande problema do Taylor. Elas estariam em estágios diferentes de evolução quando comparadas umas às outras. Aí a gente tem o método da comparação. Quando comparada uma a outra, o que acontece?
Taylor vai falar, ó, essa sociedade ela está mais evoluída socialmente, essa cultura. Já essa, ela não está tão evoluída. E qual foi o parâmetro? Quanto mais distante a sociedade estava, aquela cultura estava do próprio parâmetro de Taylor, menos evoluída ela estava. Que parâmetro era esse? Da cultura europeia, da sociedade europeia. Então, quanto mais a cultura se distanciasse do padrão europeu, ela era considerada menos evoluída. E isso se torna um problema. Inclusive, característica de uma visão imperialista, que pode servir até de justificativa para a subjugação. Tem até o poema do Fardo do Homem Branco, do Kipling. Esse poema, ele traz a ideia de que o homem branco, de onde é o homem branco? Da Europa. Traz a ideia de que ele tem o dever, a missão a ser cumprida de levar a civilidade. Em outras palavras, você é menos evoluído e eu sou mais evoluído. Portanto, eu preciso te ajudar a evoluir. Tem essa ideia de que uma sociedade está superior na classe, na classificação da evolução. Então, para Taylor, a diversidade cultural se explica como sendo o quê? O resultado da desigualdade dos estágios existentes no processo da evolução. Olha só que engraçado. Existe a diferença. Por que existe a diferença? Não, porque aquela cultura ela está num estágio menos avançado do processo evolucionário. Qual que é o problema desse caminho? Considerar uma sociedade como sendo necessariamente superior. Pensa numa pirâmide. E o topo dessa pirâmide é o ápice da evolução social. Quem está lá? A Europa. O pensamento europeu, o pensamento eurocêntrico. Então, uma sociedade acima da outra. Uma cultura mais evoluída que a outra. E para Taylor, a cultura evolutivamente superior era a cultura europeia. Ou seja, para Taylor, a cultura ela é um fenômeno necessariamente natural, considerando a sua concepção evolucionista. Aí, a antropologia ela vai ganhando corpo e ela vai mudando. Quando ficou perceptível que a evolução não era capaz de explicar verdadeiramente as diferenças entre uma cultura e outra, surgem novos estudiosos. Dentre eles, Franz Boas. E o Franz Boas ele vai ser um pioneiro de um movimento chamado de etnografia. Ele então era um etnógrafo. Ficou conhecido como o pai da pesquisa de campo. Diferente do Taylor, agora o Franz Boas, ele vai fazer o quê? Ele falou, a gente só fazer análise de informação, de dados, não é suficiente. A gente precisa ir buscar esses dados. Então, para ele é necessário ter um contato direto com a cultura que você vai estar, que o antropólogo vai estar estudando. E ele se tornou um crítico do método evolucionista. Porque para ele, para comparar, ele aponta justamente o problema. Para comparar, eu necessariamente preciso ter um parâmetro. Aí vem a pergunta, que parâmetro? Quem vai definir qual é o parâmetro? Quais são ali os critérios de comparação? Quando você olha lá para a ideia que é inspirada no evolucionismo, fatalmente vamos cair no eurocentrismo. O Boas ele fala, não, isso não funciona. O que é necessário para entender uma determinada cultura? Onde a gente vai encontrar? Boas fala, para entender uma cultura, o que é necessário para poder compreender ela está dentro dela própria. Ou seja, a cultura ela já é a sua totalidade autônoma. Cada cultura passa por contextos históricos próprios que a conduzem até aquele momento em que o estudo está acontecendo. Então, para o Franz Boas, por que era importante a visitação? Olha, eu preciso visitar aquela cultura porque é dentro dela que eu vou angariar, que eu vou literalmente anotar
os elementos necessários para poder compreender ela. Porque ela é autônoma, ela não existe comparação. Aquilo que eu preciso compreender dela está dentro dela. Você precisa conhecer, você precisa visitá-la. E mais que visitar, mais que conhecer, você precisa ficar atento a tudo. E nesse atento a tudo tem uma questão importante, inclusive para a psicologia. Ele vai fazer o uso de um chamado diário de campo. Nesse diário de campo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar nota de tudo. Ele vai ir, vai visitar e todos os detalhes ele vai fazer a sua observação e a sua anotação. Ou seja, ele vai compilar as informações daquela visitação. Essa técnica, por que ela é importante para a psicologia? Essa técnica que é utilizada por ele, hoje a psicologia social faz uso. Essa observação, essa anotação. Então, nesse processo do diário de campo, tudo era anotado. Porém, como nem tudo são rosas, Franz Boas, esse método dele também foi passível aí de crítica. Por quê? Muita informação era gerada nessas visitações, mas nem toda visitação, nem toda informação era utilizada. Ou seja, dos dados gerados, de tudo aquilo que foi registrado, nem tudo era utilizado. Então era um processo que se mostrou demasiadamente muito exaustivo. Produção de informação, seleção e exclusão. Nem tudo era utilizado. É o que a gente chama aqui de uma análise microsociológica. Atenção até mesmo à formação de detalhes que nem sempre eles vão passar por toda aquela sociedade. Às vezes ela está acontecendo, um evento, um fenômeno está acontecendo numa pequena parte ali da sociedade, ele vai tomar nota de tudo, ele vai fazer essa análise. Porém, existe esse problema, uma compilação muito grande de informações. Aí a gente tem também a questão da significação dos costumes, determinadas condutas, determinadas práticas e até mesmo, às vezes, um objeto, uma flauta, um chapéu, algum adorno, eles não estão lá dentro daquela cultura à toa. Então ele tem essa percepção. Não está ali à toa. Existe um motivo para aquilo estar presente naquela cultura. Ela possui um significado. E quando você tira aquele objeto da cultura, o que pode acontecer e fatalmente vai acontecer? Aquele objeto, aquele evento, aqui eu peguei um objeto, mas não precisa ser um objeto físico. Aquele objeto, aquele fenômeno social, quando ele é tirado ali daquele contexto, ele vai perder o seu significado. Então, Franz Boas, ele dá essa significação. Então, para o Franz Boas, a ideia de cultura é uma totalidade das reações e atividades mentais físicas que fazem o quê? Caracterizam a conduta de indivíduos que vão compor ali aquele grupo social, de forma coletiva e de forma individual. Vão ter os elementos individuais e vão ter os elementos coletivos. E os coletivos, eles vão influenciar no individual. E não basta apenas descrever. É necessário investigar para compreender as conexões que existem entre esse objeto cultural. Você precisa investigar por que aquele objeto tem aquela importância. Por que aquele objeto tem essa relevância dentro da cultura. Não é apenas investigar e somar. Existe ali uma conexão, mais do que soma. Não é igual a 1 mais 1. Agora é uma conexão. Esses elementos, eles coexistem para poder formar ali uma concepção de cultura. Finalizado aqui com o Franz Boas, a gente vai para o mais famoso, não digo mais famoso, mas o que trouxe aí uma produção que deu a antropologia, que incorporou a antropologia que a gente estuda até hoje, que é o Bronislaw Malinowski.
Malinowski, vamos falar só Malinowski. Ele era inglês e ele passou a fazer estudo de um pessoal que habitava ali nas ilhas Trobriand, os trobriandeses. Qual que é a ideia do Malinowski? É a ideia da observação participante. Para ele, não adianta analisar de fora, mas também não adianta ir só visitar e tomar nota. Para ele isso não é bastante. É necessário sim coletar informações, mas você precisa conviver com aquela cultura. Existe a necessidade de você passar pela experiência da convivência. Visitas diminutas ali, com período curto, elas não vão ser capazes de fazer o quê? De criar laços. De criar laços, não só criar laços, mas de criar laços genuínos. De criar laços que vão permitir que você participe da rotina ali daquela sociedade, para entender, para você imergir na sua cultura. Então, se você não tem participação, se você não tem essa imersão, você não vai se atentar às idiosincrasias daquela cultura, daquela sociedade. Ou seja, a convivência vai gerar uma percepção de realidade maior. O estudioso vai perceber uma maior realidade. Na psicologia, como que isso é aplicado? Aí eu faço uma pergunta, que foi feita inclusive em sala de aula. Num primeiro momento, o paciente de um psicólogo, ele já entrega tudo? Ele já conta toda a vida dele, todas as desgraças que ele já passou, todo o sofrimento, todas as angústias? Não. O que é necessário haver ali entre psicólogo e paciente? Entre o paciente e o terapeuta? Uma convivência, geração de um laço, aumento da percepção da realidade. Malinowski ele percebeu essa dificuldade nos outros métodos e por isso ele defendeu essa ideia da imersão. Eu estou olhando aqui para baixo, gente, só para poder pegar aqui seguir um roteirinho aqui para eu não me perder. E para ele existe também a elevação dos objetos culturais. É o ponto de partida do Malinowski. Assim como o Franz Boas fala da ideia do objeto, o Malinowski ele vai partir do objeto. Ele vai usar o objeto. O objeto aqui a gente fala, novamente, como sendo aí algo ou uma conduta. Então, é o objeto de estudo. Ele vai tomar esse objeto como ponto de partida para construir as demais estruturas que compõem aquela cultura. Olha que interessante. Para os trobriandeses, por exemplo, existia como eles estavam ali em ilhas, como foi dito, existia uma importância muito grande para um objeto agora físico. Que objeto é esse? Uma canoa. Para se movimentar, para se locomover, para interagir entre ali aqueles habitantes, eles precisavam do quê? Canoa. Observando aquele objeto físico, ele passa a compreender melhor outros movimentos deles, inclusive hierarquias que existiam só pela canoa. Elas tinham marcações próprias. Então, as canoas eram objetos que faziam parte da realidade daquela cultura. E a partir da canoa, por exemplo, ele conseguiu identificar esses padrões hierárquicos. Então, a cultura, para o Malinowski, ela já vai ter uma característica funcionalista, ou seja, ela tem um papel muito importante para atender às necessidades do indivíduo. E aí vem melhorando esse conceito. A cultura, por si só, ela vai satisfazer do jeito dela, da maneira dela, ela vai satisfazer as necessidades fundamentais de quem está inserido naquela cultura. Eu não preciso, então, me valer de outra ideia, de outro comportamento, de outra cultura para tentar ajudar e fazer ela evoluir. Não, não existe isso. A própria cultura, ela é autossuficiente. Ela tem ali a sua função. Ela é funcionalista. Ou seja, o indivíduo vai encontrar o que precisa dentro da própria
cultura. E isso é o que a gente chama de funcionalismo cultural. Malinowski, ele é muito, vamos falar assim, almejado, muito bem quisto pelos antropólogos, filósofos, quem faz aí o estudo. Por quê? Porque ele, de uma forma muito, embora lá em 1915, 1918, não existia aí regramento ético, nada disso, mas ele, de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito ética, embora ainda não existia regramentos a esse respeito, ele trabalhou com aqueles habitantes e trouxe para nós todas essas informações, esses conhecimentos que estão repercutindo até hoje. Eu espero que a gente tenha aí conseguido trabalhar e relembrar o que foi trabalhado a respeito desses antropólogos e a importância que cada um deles tem. Todos têm pontos positivos, todos têm pontos negativos, uns mais que os outros. Porém, é importante a gente conhecer eles para entender a evolução da antropologia e principalmente como que a antropologia vai influenciar o nosso mundo da psicologia. Deu para entender, né? Então, gente, até mais, até a próxima.